A gigante americana NVIDIA vai lançar um novo chipset de inteligência artificial para a China a um preço bem mais baixo do que o modelo H20, que enfrenta restrições de exportação para o país asiático. A GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico, vai fazer parte da última geração de processadores de IA de arquitetura Blackwell da NVIDIA e deve custar até metade do preço do H20. Sobre a rivalidade entre Estados Unidos e China na corrida da inteligência artificial, eu falo agora com Rafael Coimbra, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Boa noite para você, Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal Times Brasil. Boa noite, Marcelo, e a todos que nos assistem. Rafael, primeiro explica para a gente o que é um chipset. Bom, a gente tem vários tipos de componentes que fazem ali o processamento principal dos equipamentos eletrônicos. Então, você tem chip para celular, você tem chip para computador. No caso aqui, a gente está falando, especificamente da NVIDIA, de um componente que é vital para o processamento da inteligência artificial. A NVIDIA hoje é líder mundial, é uma empresa norte-americana que desenvolveu esses equipamentos primeiro com uma capacidade para gerar processamento gráfico para jogos, ela nasceu assim, e depois eles foram percebendo que esse mesmo equipamento funcionava muito bem para a inteligência artificial. Viram isso lá atrás e se tornaram líderes. Então, a NVIDIA hoje trabalha muito fortemente aprimorando esses equipamentos para a inteligência artificial e quer, obviamente, vender para o resto do mundo, né? Ela tinha uma participação muito grande na China, mas com essas restrições impostas pelos Estados Unidos nos últimos anos, ela vem perdendo participação. Só para dar uma ideia, ela já chegou a ter 95% do mercado chinês, era quase monopolista ali dentro, e hoje tem aproximadamente metade. É uma corrida, a gente está falando da NVIDIA, que é a maior fabricante, mas, obviamente, outras empresas, inclusive chinesas, estão tentando chegar no mesmo grau de precisão. Muitas delas são apenas as engenheiras, né, as que fazem o design do chip, e as montadoras estão em outros países. É um jogo complexo, mas a NVIDIA segue liderando essa corrida da IA. Eu sei que pode parecer apenas uma tecnicalidade, mas é só um esforço didático mesmo. A diferença de um chip e de um chipset. Bom, Marcelo, eu não consigo te responder especificamente o chipset, né, ou chip, né? O que eu estou falando aqui de uma maneira geral são os componentes eletrônicos. Eu não sou engenheiro eletrônico, claro, mas estou aqui falando da GPU especificamente, que é a principal característica da NVIDIA. Eu não vou chegar a esse grau de precisão que você está me perguntando. Não, tá certo. Agora, é mais uma tentativa da NVIDIA de contornar as restrições de exportação de chips semicondutores para a China. Você pode falar um pouco sobre o tamanho do mercado chinês para esses produtos e por que ele é importante para a NVIDIA? Então, veja, a NVIDIA, ela nesse momento, ela está com essas restrições perdendo de duas formas. No primeiro momento, ela está perdendo porque ela deixa de vender para outros países, como, por exemplo, a China, por conta dessas restrições. Então, como você bem ressaltou, existem ali graus de tecnologia, as tecnologias mais desenvolvidas não podem ser vendidas para a China, então perde mercado, perde venda. O CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, tem reclamado muito disso, é dinheiro que está sendo deixado de ser gerado para as companhias norte-americanas. E, no segundo momento, perde-se porque, na outra ponta, a China está correndo atrás. Ela, nos últimos anos, desenvolveu muito os seus equipamentos. Novamente, ela não chega ainda a ter o mesmo grau de precisão, mas ela tem empresas como a Huawei, como a Tencent, a Alibaba, tem a SMC dentro da própria China, que já essas empresas fazem esse tipo de componentes que estão tentando concorrer com os norte-americanos. Então, no longo e médio prazo, o que se imagina é que a China consiga atingir esse ponto. A tentativa, nesse momento, é de fazer um bloqueio, é de criar ali um empecilho para que a China não consiga ter um desenvolvimento de igual para igual, mas o que a gente observa em outros setores, para dar um exemplo aqui de software, os Estados Unidos proibiram alguns programas e sistemas operacionais de serem implementados em produtos chineses. O que os chineses fizeram? Criaram, no caso da Huawei, o seu próprio sistema operacional, que hoje roda de maneira independente, 100%, não precisando desses componentes de softwares norte-americanos. Então, no longo prazo, pode ser que a China atinja essa capacidade de igual para igual, que consiga se tornar independente e, eventualmente, até exporte esse tipo de sistema operacional, ou, no caso de componentes eletrônicos, para outros países. Esse é o temor de alguns empresários, como é o caso do CEO da NVIDIA. Exatamente, ótimo ponto que você fez, porque ele mesmo, né, já disse, deu um recado público aí para o Trump,
de que essa restrição ela não vai impedir que a China desenvolva seus produtos de IA, né? Ela pode forçar a China a ter mais descobertas científicas, a evoluir também nesse tipo de tecnologia, né? Eu acho que pode ser um tiro que sai pela culatra do governo americano aí, né? O que a gente observou nesses últimos anos foi que os chineses saíram, né, dos anos 80, 90, até um pouco do início dos anos 2000, de grandes fabricantes de produtos que não tinham tanta qualidade, mas correram atrás, se desenvolveram, trouxeram pesquisadores, inclusive alguns norte-americanos, que foram para a China. O governo chinês é muito forte, a presença do governo chinês junto a essas empresas locais, e isso fez com que houvesse ali um desenvolvimento. Então, em vários segmentos, a gente pode pegar no caso do 5G e agora indo para o 6G, a gente pega também na parte da computação quântica, em outros segmentos tecnológicos, a China, robótica, robôs humanoides, carros elétricos, existem tecnologias que são hoje de domínio justamente por conta dessa guerra comercial, mas quando se cria uma restrição para os chineses, eles dão algum jeito, seja obtendo esses chips de menor qualidade, no caso dos processadores de IA, eles conseguiram desenvolver metodologias, por exemplo, a DeepSeek, no início do ano, apresentou modelos que conseguiam rodar chips de menor eficiência da própria NVIDIA, mas entregando resultados muito parecidos à da OpenAI, à da Meta e do Google, e eles fazem com que, nesse longo prazo, consigam ter ali um jogo, digamos assim, mais equilibrado. E esse é o temor dos norte-americanos, de algumas empresas, porque se você vende para os chineses, de certa forma você está ganhando dinheiro e controlando o mercado. Mas no momento em que você cria essa divisão, é como se você estivesse entregando para o seu adversário a oportunidade de escalar e ganhar o seu próprio mercado. Existe uma tendência da gente focar sempre na China e nos Estados Unidos quando a gente fala da corrida de IA, né, Rafael? Mas que outros países você acha que são relevantes nesse jogo aí? Olha, em termos de concepção de modelos, né, quando a gente está falando de IA aqui, a gente está falando basicamente dos grandes modelos como o ChatGPT, o Gemini, os modelos da Microsoft. Os norte-americanos e chineses lideram. A gente tem ali iniciativas muito pontuais na Europa. A Mistral, por exemplo, está tentando fazer alguma coisa no sentido, mas digamos que dos grandes modelos, a gente está bem polarizado entre Estados Unidos e China. Tá certo. Rafael Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Muito obrigado pela sua participação hoje no Jornal Times Brasil e boa noite. Boa noite.